O que eu tenho Com que fazer certeza. é viver um dia de cada vez, um minuto de cada vez, dentro do meu melhor. Isso é presença. Isso é o poder do agora, sabe? Eu vou fazer o pouco que eu der conta, mas vou fazer genuíno, de alma, plenamente, em qualquer setor, onde eu for. Então, você pode me chamar para qualquer lugar, que eu não vou ficar cheia de dedos. Eu vou estar com a minha verdade, por mais que a minha verdade seja só aquilo que eu alcanço, mas ela vai ser genuína, sabe? Ela não está ali procurando formas de agradar, nem de criar admiração, não. É o que é e eu aceito o que é. Olá, gente! Para quem nos ouve no Spotify, para quem nos assiste no YouTube, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos aqui com a Áurea. A Áurea eu conheço desde 2010. Ela foi uma das minhas treinandas, né, Áurea, quando eu trabalhava com treinamento de programação neurolinguística, que tive a honra de conhecer essa pessoa, que eu falo que ela é um ser iluminado. E depois de alguns anos, né, que ela fez treinamento comigo, eu estava precisando de uma ajuda. E aí eu fui atrás da Áurea, porque eu sabia que ela tinha feito também vários cursos, né? Um deles foi na área de coaching de presença, que é o tema que nós vamos falar hoje. E aí ela me ajudou por todo aquele processo que eu estava passando, né? E ela, nessa época que ela me atendeu, foi com coach de presença, foi um curso que me ajudou demais, especificamente nesse momento que eu estava passando. E aí a gente trouxe ela aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre esse tema. Você que curtiu esse tema, curte aqui nossa página, nos segue, né, no Instagram, no YouTube. E agora eu vou passar a palavra para a Áurea. Primeiramente, olá, Flavinha, tudo bem? Oi, Ju, tudo bem? Muito prazer, a Áurea, te conhecer agora oficialmente. Já tinha ouvido falar de você em 2019, quando eu morava em Brasília. Participei de uma constelação familiar que a Áurea estava presente, foi um momento muito legal. Mas agora, de fato, nesse momento é que a gente está criando essa conexão, né? Ampliando essa conexão. Eu gosto muito dessa palavra, que é o nome do nosso podcast, porque eu acho que ela resume muito do que é a nossa proposta. Então, Áurea, seja muito bem-vinda. Obrigada por se dispor a compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência de vida, a sua experiência profissional com a gente. Obrigada de coração mesmo. E eu queria que você se apresentasse. Quem é a Áurea? O que a Áurea faz? Enfim, fique à vontade. Ok, para começar, eu quero dizer que eu estou super feliz de estar aqui com vocês e muito honrada com o convite, porque eu admiro muito o trabalho de vocês. Eu acho que nós estamos num momento em que a ajuda para que as pessoas sejam mais livres, mais conscientes de seu real poder e propósito, é muito oportuna, né? São tempos muito difíceis, muito acelerados, e as pessoas estão muito no automático e acabam esquecendo de quem elas são. Então, eu acho que o trabalho de vocês é maravilhoso, é muito oportuno. Estou muito honrada de estar aqui. E, bom, eu sou uma profissional de ajuda, né? Acima de tudo. Apesar de algumas pessoas precisar de ser identificada como título de coach, de terapeuta, eu acabei colocando tudo isso, né? Tudo que eu vim aprendendo desde 1993 sobre comportamento humano, fiz uma síntese disso e coloquei como uma mala de ferramentas para ajuda. Então, eu uso as constelações familiares, eu uso coach, eu uso diversos modelos de coaching que eu aprendi, que eu me formei, as várias instituições com modelos e estilos diferentes de coaching, desde o brasileiro, europeu, americano. E eu acho que todas as ferramentas acabam se falando e, portanto, eu acho que eu sou apenas uma profissional de ajuda, isso já me apresenta. Que bom, obrigada, Áurea. E você falou, sim, né, dessa mala de ferramentas. Você tem várias ferramentas dentro dessa mala. Se essa mala fosse literal, eu imaginei, sabe aquelas malas da Avon, da Mary Kay, assim, tem um monte de maquiagem dentro, e que a mulherada fica super empolgada, né, quando vê aquela mala, assim.
Verdade. Foi quando você falou de Seria bom se as pessoas imaginei. fossem empolgadas assim também com autoconhecimento, né, Áurea? O É, mundo seria bem melhor, né? Com aham. certeza. Com E certeza aí, teríamos Aura, muito mais paz no mundo. sim, as pessoas seriam mais bonitas de verdade, né? Não só externamente, mas mais bonitas de verdade. Mas quando você falou dessas muitas ferramentas, eu queria, isso não estava necessariamente no nosso roteiro, mas você falou e eu pensei, eu queria que você explicasse rapidamente, do seu modo, o que é coaching. Tá? Para quem está ouvindo e nunca teve contato com essa informação, né? O que é coaching? O coach é uma palavra que é uma metodologia de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, mas ele tem uma característica própria que ele tem que ter começo, meio e fim. Então, ele precisa de ser mais pragmático, e por isso ele se difere muito, por exemplo, da terapia, ele se difere do aconselhamento, ele se difere da consultoria, né? Mas é uma metodologia que coloca a pessoa de frente para seu verdadeiro potencial, para que elas atinjam um determinado objetivo. É uma metodologia praticada por um profissional treinado, habilitado, e ele difere, no caso, dependendo do objetivo, ele é qualificado como, por exemplo, coach de relacionamentos, coach de life coach, que é de colocar a vida em perspectiva, desenvolvimento, autodesenvolvimento de uma maneira geral, tem o executive coaching. Então, tem vários tipos de objetivos que acaba definindo o tipo de coach, né? Mas a característica principal é que ele é uma metodologia que tem que ter princípio, meio e fim. Ele não pode durar eternamente, ele não pode ser longo. Então, é basicamente isso o que significa, destaca a metodologia do coaching. O E Áurea, eu aí, gostaria que você falasse um pouquinho especificamente do coaching o Present Coach, que você fez o curso com o Richard Moss e com o Robert Dilts, né? Porque na época que eu fui sua cliente de coach de presença, eu fui te procurar por conta de um problema específico de saúde, né? E com as técnicas que você me ajudou, eu consegui mais ficar no momento presente e, consequentemente, eu consegui ter mais clareza, tomar mais decisões na minha vida e, consequentemente, melhorar minha saúde, né? E aí, hoje, eu gostaria que você falasse um pouco mais desse coaching. Então, Ju, o Presence Coach, ele é relativamente novo e foi cunhado, esse nome foi cunhado pelos resultados que o Richard Moss conseguiu, e em parceria com o Robert Dilts, que já é um dos criadores da PNL de terceira geração, e a PNL sistêmica, né? Então, eles se juntaram e resolveram direcionar o coach mais para uma área mais espiritualizada, vamos assim dizer. Então, o coach de presença, ele nos chama de volta para nós mesmos, ele nos traz para o nosso centro e nos dá acesso àquele ser verdadeiro que, às vezes, está aí, esquecido, né? A gente está no automático e vamos só fazendo coisas, passamos a ser um fazedor de tarefas, esquecemos da nossa verdadeira essência e, às vezes, a gente até tem noção, mas uma noção, às vezes, muito religiosa. E o coach de presença, ele precisa de diferenciar vamos dizer assim, a prática religiosa da espiritualidade não dogmática. Você passa a acessar e ter uma intimidade com o espírito propriamente dito, né? Então, é na sua essência que você vai se reconectar e perceber que você está de verdade por trás de tudo o que está acontecendo, mas só observando, porque você não tem acesso, você não tem espaço para participar do cotidiano. Digamos que eu estou com um problema e não acho solução. Isso indica o quanto eu estou distanciada de mim mesma, da minha essência. Quanto mais problemas, mais caos, mais autoabandono eu demonstro, né? É um sinal de autoabandono. Então, o Presence Coach traz a pessoa de volta à presença, traz para o centro
reconecta a pessoa a seu verdadeiro ser, aquilo que ela é de verdade, sem as histórias, sem identificações, ou seja, ela reivindica uma energia de todos os egos que foram desenvolvidos, porque não é um só, né? A gente fala o ego de uma maneira geral, mas Jung mesmo dizia que era uma legião de personalidades, mas, enfim, se a gente tivesse tempo para entrar mais nisso aí, dá um workshop, na verdade. Só com essa ideia de que nossa força, na verdade, está sendo anulada, está sendo dissipada pelas conversas que ficam o tempo todo na mente, pelas distrações, pelo automatismo, e nós esquecemos de quem somos, e nós não temos intimidade conosco, né? O nosso verdadeiro eu. Então, ficamos sem governo. Essa particularidade traz muitos problemas, essa coisa de ter uma vida sem governo. Quem cria, quem governa, quem cria as situações todas, no caso, é a mente, e uma mente sem direção. Por quê? O dono da mente não está atento para esse movimento. Imagina que você olha, a pessoa é perfeita, tem uma situação financeira equilibrada, bem resolvida, uma pessoa que tem um status social considerável, uma pessoa que participa das coisas da sociedade como um todo, viaja, vai ao teatro, tem um nível cultural bem desenvolvido, e a pessoa não está feliz. De repente, a pessoa se vê com um buraco, vazia, né? E aí é como se fosse assim, uma casa, você está de fora e olha uma casa, está iluminada, tem luz acesa, está cuidada, está bonita, tem um paisagismo maravilhoso, mas está vazia, não tem ninguém. O dono não está lá. É como a gente fica quando desconecta de nós mesmos, de quem somos. E aí começa a aparecer problemas de todas as naturezas, porque a mente continua criando, a natureza da mente é criar, só que ela cria aleatoriamente e vai criando problemas e vai juntando lixo e processando lixo. E onde entra lixo, sai lixo, né? Não tem como você tirar um produto maravilhoso de um monte de vamos dizer, de insumos de má qualidade. Entulho. Entulho, exatamente. Não tem, né? Então, presença, resumindo, é isso, é trazer a autorresponsabilidade, é trazer governo, é colocar a mente no devido lugar, como ferramenta que fica aguardando o comando, e não que sai comandando tudo, atropelando tudo e deixando a vida um caos. O Presence Coach ajuda a colocar a vida em perspectiva, ele dá paz de espírito, porque o governador está presente, ele vai pôr termo nas coisas. Agora, é um processo, né? Como todo coaching, o coach, que é o profissional, precisa colocar termos, ele não vai ser babá da pessoa, mas ele vai ficar junto, como uma lanterninha acesa, iluminando o ambiente para que o cliente veja melhor o jogo que ele está fazendo com a vida dele. E ele tome suas decisões, já que o objetivo dele é colocar a vida em perspectiva, é ser mais dono do seu próprio destino e se realizar como ser humano, ter uma vida mais plena, né? Então, Áurea, eu queria... desculpa te cortar, não sei se tudo bem, interrompeu, só para fazer uma pergunta, um comentário seguido de pergunta, tá? E é o seguinte, a presença, então, só para ver se eu entendi, seria como trazer de volta o dono dessa casa. Essa casa que está abandonada, né? Que ela está linda por fora, mas está abandonada. A presença, então, sim, trazer de volta o dono para essa casa. Foi assim que eu entendi, correto? sim. A grosso modo é isso. Então, quando você está falando de governo, né? Isso me levantou aqui, me acendeu uma anteninha, né? Que é muito difícil, né? Eu digo isso pela minha experiência pessoal e também pela minha experiência profissional como psicóloga, mas pessoal também, claro.
e até da minha observação no mundo, é muito difícil as pessoas reconhecerem que elas não estão, que a vida delas está desgovernada, digamos assim, né? Porque eu vejo que o ser humano ele tem uma necessidade de governo, de controle, mas governo nesse sentido do controle. Então, uma pessoa virar e dizer assim, e admitir, que eu acho que tudo começa com o admitir, que tem alguma coisa errada e que eu não estou no governo da minha vida, entre aspas, é um processo que eu acho que por aí só já é delicado, né? Fazer esse reconhecimento de que tem alguma coisa que está em desordem. Mas eu também acho que existe uma linha tênue, te ouvindo falar, eu fiquei pensando nisso, sabe? Entre o que é o governo da presença, esse governo que você está chamando de espiritual até, né? Da minha essência, com o governo do que é o controle. Eu mando, eu faço, eu aconteço, eu que mando na minha vida. Como assim não sou eu que estou mandando? Como assim as coisas não estão saindo do jeito que eu planejei? Entende? Não sei se ficou claro o que eu estou querendo trazer, assim, comentar. Tá. Eu vou tentar responder e naquilo que eu esquecer, você me cobra. É claro que é complexo e na minha experiência, é impossível ajudar quem não pediu ajuda, de fato. Inclusive nas constelações, que é uma das minhas áreas, nas constelações a gente estuda as ordens da ajuda, né? E para a ajuda funcionar, ela precisa de ser solicitada. Tem várias formas de solicitação. Mas se você não tem uma dessas formas de solicitação, você vai dar demais e vai deixar a pessoa enfraquecida em vez de fortalecida. Para você ter uma ideia, por exemplo, um casamento onde um dos cônjuges dá demais, no final o outro se sente tão incapaz de retribuir, de pagar porque recebeu demais, que ele vai embora, ele não suporta o peso, é uma carga muito pesada. Ou seja, a pessoa depois fica assim, é um ingrato, fiz tudo por ele, ele foi embora, ou ela, né? Dei tudo. Isso acontece muito quando alguém de nível social muito diferente, por exemplo, resolvem se casar, e um paga a faculdade, arruma um emprego na própria empresa, e dá o que pode para que a pessoa, né, tenha o mesmo status que ela. Aí, no final, a pessoa se sente um lixo, vai embora, porque ela não aguenta mais ser tão custeada, e aí fica de ingrata. Mas não é. As leis sistêmicas mostram que não tem equilíbrio nesse tipo de doação. Bom, esse é um tipo de problema de querer ajudar quem não pediu ajuda. E esse que você está falando aí é basicamente a pessoa que não se reconhece doente, então ela não toma o remédio, né? Ela não vai querer o remédio se ela acha que ela não está doente. Então, não tem como sarar, não tem como ajudar. E, no caso, ajudar alguém que reconhecidamente sabe que precisa fazer uma mudança na vida dela, aí sim, aí é uma parceria. 50% do ajudador e os 50% do ajudado. Com esse tipo de parceria, dá para fazer um avanço, né? É como andar com os dois pés, com um só não dá. E, bom, deixa eu recapitular aqui para ver o que eu deixei de responder a sua pergunta. Você falou que é complexo, é difícil, é complexo, é difícil. Essa ideia de que, peraí, eu não estou no comando da minha vida, eu preciso recuperar o comando da minha vida. Eu acho que isso é meio paradoxal, porque a gente tem a ilusão de que a gente está no controle, né? E essa dualidade, sabe? Do que é um governo de presença real, espiritual, né? E o que é controle, na verdade, o controle da mente. Eu acho que eu consegui entender o que a Flaviana está querendo dizer, Áurea. É assim, na verdade, eu acho que o que a Flávia está querendo dizer é qual que é a diferença, né? Quando o nosso ser está no controle da situação ou quando a mente, o ego, está controlando a situação. Seria isso, Flávia? Qual é a linha tênue que a gente vai conseguir distinguir? Se a
mente, né? Ou é o ser? Eu acredito que o ser está governando quando a gente está alinhado com o nosso propósito, de acordo com aquilo que é maior do que a nossa mente, porque a nossa mente ela vai tentar controlar o tempo inteiro, né? Eu entendi que sua pergunta é isso, essa é a diferença de um governo essencial para o que é o controle humano, sabe? Sim, verdade, da mente, na verdade. Da mente, isso. Que, na verdade, todo mundo está o tempo todo buscando ter o controle. E aí a gente virar e dizer, peraí, a minha vida está desgovernada, né? Eu acho que isso por si só já é um opa, porque a pessoa, mas como mas assim? Eu acho... planejei tudo, né? Então, bom, pode completar, desculpa. Não, é isso, porque a gente vive nessa sociedade de que a gente tem que planejar, a gente tem que estar no controle, a gente tem que estar, né? E no final, quando você percebe, você tá totalmente fora de controle. Você achava que você estava no controle, mas você não está no controle. Tá? Na verdade, a casa está uma bagunça. Esse é o ponto. Não existe controle. Uhum. É uma ilusão o controle. Quem fala em controle é porque está muito longe de casa. Tá? Uhum. Viajou tanto que esqueceu de olhar para trás e se perdeu. O que acontece é um reconhecimento de quem somos. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, tudo que é humano é desafiador, é caótico, é ilusório. Por mais que a gente tenha que pagar os boletos no final do mês e tem que botar gasolina no carro, que sobe todo dia praticamente, isso tudo são pequenos episódios da experiência humana. O observador está vendo tudo isso, mas sem se identificar com isso. O problema é a identidade. Com o que eu estou identificada? Eu sou o ser espiritual que está vivendo uma experiência aqui na Terra e que tem uma conexão com o infinito, ou seja, eu não sou separada dele. Falar disso é difícil, porque onde as palavras alcançam já não é mais esse lugar, já é mente. A mente tem o poder de, vamos assim dizer, batizar o inédito, o novo, com o antigo, com o que ela já conhece, né? E o que ela conhece são histórias. Então, conhecimento é sempre ultrapassado. Conhecimento é o que eu já sei. E quando eu baseio a minha vida só em conhecimento, eu tô roubada. Estou roubada. Eu tenho que ter insights o tempo todo. Eu tenho que ter uma conexão com a minha presença o tempo todo. E é até contraditório falar minha presença, porque não existe a minha presença. A presença é presença. É universal, é onipresente. O que eu faço é ter acesso a ela. É como dizer, da minha vida cuido eu. Não engano, não tem a minha vida, a sua vida. Existe a vida, e essa vida nos permeia. Quando a gente começa a trilhar no caminho da presença, ou seja, no momento, a vida acontece só no momento, só no agora. Quando eu começo a trilhar por esse caminho, eu percebo que não existe, o eu não existe. O que existe é a essência, o eu sou. O eu sou. É difícil falar disso, com as palavras que a gente conhece. É extremamente poderoso também. Então, extremamente poderoso. Só que eu não posso me identificar com minhas histórias, com esse eu pequeno, que se confunde o tempo todo. E também não posso querer me considerar uma pessoa diferente, iluminada, porque iluminação são flashes que acontecem toda hora com todo mundo, alguns em mais momentos, porque ele está olhando, ele está observando, ele não está deixando se enganar. Então, ele tem mais uma conexão mais genuína. Essa pessoa ela tem muito mais conhecimento revelado do que conhecimento deduzido. A diferença é essa? Então, é muito fácil reconhecer quando eu estou querendo controlar e quando eu estou sob governo. Esse governo não é meu, é do Espírito. Sabe? Aquilo que Jesus falava, o meu reino não é desse mundo. É por aí. É por aí. Nós não vamos entrar muito em questões religiosas, até porque, como eu falo para todas as religiões, eu preciso tomar cuidado. Mas é isso, é uma espiritualidade que a pessoa
busca desenvolver no cotidiano, a partir das coisas mais simples. Ou seja, eu não estou querendo controlar, eu estou, na verdade, me submetendo à mais profunda aceitação daquilo que é, do fenômeno. É não resistir ao que é. Então, se me apresentou algo nesse momento, e eu estou nessa vibe de só observar e dizer, é o espírito que está cuidando, não sou eu, não é meu ego. Se eu entro nessa vibe, isso é treinado a um nível profundo. E tem um autor que eu gosto muito, que é o Jeff Foster. Eu adoro esse cara. Jeff Foster, ele tem um livro que é A Profunda Aceitação. Ele tem vários livros maravilhosos. Então, ele mostra claramente esse processo de você soltar, sair do controle e se submeter... Entrega, né, Áurea? Entrega, porque o seu espírito é sábio, o seu espírito é mania, é vício de linguagem nossa. Não existe o seu espírito, o meu espírito. Existe o espírito e nós estamos irmanados nesse espírito. Então, quando a gente passa para esse nível, nós somos um só. Por isso tem amor quando a gente está falando disso. Por isso tem generosidade, por isso tem grandiosidade nos movimentos que se firmam por esse ângulo, né? Porque não existe mais a separação. Não existe mais eu e o outro, existe o nós, né? Integração, né? Sim. Ô, Áurea, posso Oi. fazer um adendo em relação a isso? Sim. Porque, assim, isso é tudo muito... Tudo que você está explicando, assim, eu consigo entender, né? Porque eu já tive a experiência, né? Então, assim, é uma coisa muito subjetiva, né? Sim. Mas o coach de presença, ele consegue trazer algumas ferramentas para a gente conseguir tocar isso. Essa nossa essência. Poderia ser isso? Eu poderia falar dessa forma? Tocar nossa essência? Sim. Deixar nossa essência florescer. Você Sim. conseguiria, não sei, me veio a ideia agora, nessa nossa conversa, trazer um tipo de exercício que a pessoa poderia sentir isso, do que ficar muito no subjetivo? Sim, e tem possível? forma de a gente trazer isso, trazer essa conversa, lógico, é tão louco, porque a gente está tão longe de nós mesmos, que fica assim, parecendo até que é esotérico. Mas não é, não é, né? É muito, assim, isso para mim é muito real, né? Eu não sei para quem está ouvindo, para mim isso, até por tudo que eu venho vivendo na minha vida pessoal nos últimos tempos, isso para mim é muito concreto, eu consigo visualizar isso muito bem. No coaching, a gente tem as ferramentas, as práticas, para que a pessoa vá se treinando, né, para sensibilizar esse caminho e para aproveitar cada vez mais do momento presente. E falando assim, sem um objetivo claro, sem estar numa mentoria de presence coach, por exemplo, porque o coach é diferente da mentoria, mas ele pode ser usado dentro da mentoria em alguns processos, né? Então, como hoje eu me dedico à mentoria, eu uso o coach também dentro, uso as constelações, que é para poder ir dando sustentação nesse processo de mudança. Mas, como a Ju falou, é algo palpável, né? Todo mundo já tem essa experiência, Ju. A gente pensa que é tão... mas não é. Imagina, por exemplo, você brincando com seu filho, completamente entregue. Você, assim, sabe, falando igual o nenenzinho, com aquela linguagem, sem nenhum julgamento, sabe? Assim, vivendo aquilo ali com todo o seu ser. Isso é presença genuína. Ali você não está julgando nada. Ali você pode fazer gestos considerados bobos, você pode fazer caretas, uma linguagem bobinha. Quer dizer, aí, julgamentos. Tudo isso que eu falei são julgamentos. No momento de presença, não existe julgamento. Você está inteira naquele momento, você não está se identificando com nenhuma história, você quer viver aquilo. Então, você está inteiramente entregue. Isso é presença. Uma pessoa que está num gramado correndo com um cachorro, joga bola, o cachorro pega e tal, ela está num momento de presença, né? Agora, quem quer praticar isso de forma deliberada, ele pode
Por exemplo, você está aí, a Flávia, e eu, a gente pode aqui, por exemplo, simplesmente respirar um pouquinho, vai para dentro e percebe o contato da cadeira, né? Você está sentado em uma cadeira, percebe aí o contato, percebe as vibrações que estão percorrendo o seu corpo agora, se elas são mais agitadas, se elas são mais tranquilas. Você percebe que pode ter vindo um pensamento aí no meio, e você simplesmente olha para o pensamento. Você diz, eu estou vendo você. E está tudo bem. E aí você percebe seus pés no chão, o contato da sola do pé. Então, isso é só para mostrar, pode voltar, isso é só para mostrar como é simples praticar a presença. Quando você está observando o que está acontecendo aí agora, você não está nem no passado, nem no futuro, você está no agora. Então, nesse momento, não tem preocupação. Quem tem preocupação é quem está sempre fora do agora. A mente. Na mente. Então, se eu treino isso, é lógico que num programa como um mentor, como um coach, você vai ser muito assessorado para treinar isso de forma muito mais consistente. Mas começa por aí, você observa os momentos que você teve presente e nem percebeu. Perceber a presença é simples, só que a gente não está acostumado a prestar atenção nela, né? Como eu falei, você está brincando com seu filho, totalmente à vontade, você percebe presença. Você está brincando num gramado com seu cachorro, você está presente. Você está conversando com uma amiga, assim, uma conversa espontânea, que você não tem reservas, é presença. Vocês duas estão... Nesses momentos, a conversa tem insights maravilhosos. Uma se sente totalmente acompanhada e apoiada pela outra, porque tem unidade, tem ressonância, o que uma fala com a outra. Isso é presença. Quando o ego está no meio reivindicando coisas, né, é uma presença onde você está atenta porque ela pode estar falando isso porque ela pensa de mim, não sei o quê. Isso, aí sim, é pesado, você fica tenso, é uma conversa que não te relaxa, é uma dica de que a conversa não foi uma conversa com presença, né? Você não estava de fato presente, você estava viajando nas histórias. E aí a gente começa a perceber que tudo, por isso que eu acho, Flávia, que é leve ou que é fácil, sim, reconhecer essa questão, a diferença de governo e controle. Quando você está querendo controlar, é tenso, você usa muita energia, você se cansa. Você está controlando tudo. Você quer estar controlando como é que você é visto, qual a impressão que vão ter de você, qual é a imagem que você quer passar. Você está controlando tudo. E o corpo reflete isso, né? A linguagem corporal muitas vezes expressa isso. A gente, prestando um pouquinho de atenção, percebe o tanto de informação que vem quando uma pessoa está nessa, vamos dizer assim, tensão, né? Tensão de controle, de querer controlar. E quando você está entregue, confiante, que tem algo muito maior ali, e que você é uno com ele, e que você não, em nenhum momento, está desamparado, porque você é amado, você é um só com aquele poder universal que você nem sabe explicar, mas você sabe que ele faz parte de tudo que você vive. Em nenhum momento você está fora de alcance, né, desse ambiente. Quando você começa a confiar de verdade nessa realidade, traz ela para o seu dia a dia, você não tem mais por que provar nada para ninguém. Você não tem mais por que se preocupar com o que vem amanhã. Não, você se preocupa com hoje, com agora. Você faz o seu melhor agora. Se for para ir fazer um discurso lá no Palácio da Alvorada, caramba, eu tenho a responsabilidade apenas de dar uma olhada no tema, que é que eu preciso falar, ver se é da minha alçada ou não, e vou. Se não for, lógico, é bom senso, né? Não ir. Mas se for algo que apenas o emocional está me travando, com essa postura de entrega de leveza e saber que tem algo muito maior conversando com você o tempo todo,
e que isso não é seu, muito pelo contrário, tem toda uma confluência de forças fazendo as coisas acontecerem, e você está nesse meio, só que é ilusão querer entender com a mente, com o racional, profundamente esse processo. Então, o sentir é a nossa maior ferramenta nessa hora. Eu sinto que sou protegida, eu sinto que o pior que pode acontecer é algumas pessoas não gostarem, mas a minha decisão é ir lá e dar o meu melhor. Se eu fecho questão com isso, apenas isso, olha, eu saio de lá com a consciência tranquila, se eu tenho certeza que eu dei o meu melhor. Isso já é leve. Então, é uma ação baseada em presença. Sempre é leve. O medinho, a tensão pode vir na hora, antes de começar, mas você percebe na hora, pô, a mente está querendo dar palpite aqui, ó. Aí, ó, mente, cala a boca, porque agora não é a sua hora, aqui tem governo e eu coloco as regras. Esse tipo de diálogo precisa estar o tempo todo acontecendo, porque a mente é igual um macaco, né? De galho em galho. Essa é uma das ferramentas, Áurea? Para quem está ouvindo, nos assistindo, ter noção disso? Sim, aquela história, como eu falei, num programa de coaching ou de mentoria, você vai direcionando a pessoa de acordo com fatos reais. Ela chega para você e fala assim, olha, eu estou com essa questão, mas eu não consigo, eu estou travada. Aí você já dá as ferramentas direcionadas para aquele assunto. Como a gente está falando no geral, e presença é muito difícil de explicar, ela é para ser sentida, é para ser experimentada, né? A gente está trazendo aqui Inclusive, a gente só consegue perceber, desculpa interromper, Áurea, esse exemplo que você deu da pessoa que foi dar uma palestra e começou a ficar tensa, e você percebe que tem a mente agindo nesse momento. Sim, ela eu não falei está em relação presente. a... Não está presente, né? Ela vai estar lá pensando nas pessoas que estão escutando, se elas estão gostando, ela vai estar pensando que tipo de crítica, se vão gostar dela ou não, então ela está presa em necessidades de ser querida, considerada, de ser admirada. Isso é ego. Isso é ego. Aí é controle, então, né? Aí entra o controle. Aí é controle. E ela sabe que... E aí é onde é que ela se coloca numa situação perigosa. Isso não existe como prever. Vai ter sempre alguém para falar mal, para criticar, porque as pessoas criticam e julgam baseado nas próprias histórias, nas próprias deficiências. E quando eu critico alguém, é porque ou eu tenho, vamos dizer assim, dificuldade naquela área e não admito que outro tenha facilidade, ou é um tipo de inveja, vamos assim dizer. Ou, se eu admiro, é porque eu ainda não reconheço em mim. Não quer dizer que a gente não vai admirar a habilidade das pessoas, mas se eu admiro ao ponto de idolatrar, é porque eu ainda não reconheço em mim aquelas qualidades. E todos nós temos todos os recursos. Então, o que a gente não tem é acesso, porque a mente não para e a janela de acesso é muito pequena. A janela de acesso é nos momentos de presença, nos momentos de observação ou meditação, tem várias formas, mas a gente conhece mais a meditação, a respiração. Então, o mindfulness entra aí? Oi? O mindfulness entra aí como uma... Sim, olha, o mindfulness é uma forma oriental de falar da presença. Ela tem uma pequena diferença de, vamos dizer assim, tem umas pequenas diferenças, mas vai chegar no mindfulness quem tem a habilidade de praticar a presença, né? É quase a mesma coisa, mas tem as diferenças conceituais, mas no final é basicamente a mesma coisa. O fato é que esse estado merece ser praticado porque ele dá acesso ao seu verdadeiro ser, a uma fonte inesgotável de recurso, a uma leveza habitual, onde nada te incomoda, quando nada, absolutamente nada. Até quando um infortúnio te acontece, você tem uma visão de considerar aquilo um encerramento de ciclo ou um empurrão necessário para que você vá para um próximo nível. Você vai ter sempre uma revelação
que a mente não te daria, mas o momento de presença te dá, sabe? Isso é diferente de querer ser, vamos dizer assim, mundo de Poliana, é diferente, porque você tem ações para tomar, você reconhece a sua dor, reconhece o seu impacto, você sabe que ela está ali, mas você diz, eu vou fazer algo de melhor com isso, e faz mesmo, porque isso passa a ser um estilo seu, sabe? Por conta da força da conexão com o espírito que você tem, mas não é um espírito imaginado, não, é um estado de ser, é um estado de ser. Aproveitando o gancho, rapidinho, quer falar, Flavinha? Sim, eu queria fazer 2 comentários. Não sei se você já ia trocar de assunto. Não, eu só ia fazer uma pergunta, mas pode falar. Tá. Um comentário, assim, quando a gente estava falando da presença, né, e de como a pessoa desconectada com a sua essência, com a sua presença, como que muitas vezes ela expressa isso no corpo, né, e nessa, às vezes até na linguagem corporal. Eu fiquei imaginando aqui, né, a gente vê aquela pessoa que está ansiosa, inquieta, e está roendo a unha, e está tropeçando, e está agoniada, né? Às vezes, dependendo de como for a vida da pessoa, ela está o tempo todo se olhando no espelho e reavaliando a sua autoimagem, né, para ver como é que eu vou agradar o outro ou não. E aí, em paralelo a isso, enquanto a Áurea estava falando, me veio a imagem de Jesus. Eu acho que ele também, de alguma certa forma, expressa esse ser de presença, né? De plenitude, que quando ele entra nos espaços, a presença dele ela é possível de ser sentida, né? Exatamente. Aquele ser de plenitude, que ele está seguro, ele está inteiro, né? Seguro inteiro em quem eu sou, né? No eu sou, né? Nesse ser de poder. E aí você vê aquela pessoa, aquela imagem poderosa, não poderosa no sentido do ego e da vaidade, né? Mas poderosa no sentido da plenitude. É difícil de explicar, mas eu acho que imaginando a imagem de Jesus, fica mais fácil a gente conseguir visualizar isso, né? Aquele ser, aquela pessoa que quando ela entra no espaço, ela irradia presença. Perfeito. Exemplo perfeito, Flávia. Isso. Porque ele foi o maior exemplo de presença que a nossa Terra, né? Por isso ele podia manifestar todo o seu poder que vem por herança. E ele dizia, homem de pouca fé, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, faria o que eu faço e ainda mais. Olha o nível de autorização que nós temos. Quem nos impede de fazer isso se ele próprio nos alertou sobre isso? A mente desgovernada, somente. Agora, tem um detalhe. A mente que quer não é a mesma mente que realiza. Tem uma mente que quer a mudança, que quer ser poderosa, que quer ser admirada, quer ser, vamos dizer assim, percebida, aceita e assim, notada. Por exemplo, a Flávia falou que entra num ambiente e aquele ambiente parece ter até um perfume de rosas, sabe? É uma coisa que espalha no ar, assim, de tão leve, gostoso, é uma coisa absurda. Isso é visto hoje em dia em alguns locais de experiências, com pessoas que têm uma prática espiritualizada bem profunda, e isso é visível. Quando ela entra, até os aparelhos do local mudam de frequência. Isso é perceptível cientificamente. Então, o que Jesus disse para nós é que a gente podia fazer o que ele faz e ainda mais, mas nós temos uma mente desgovernada e nosso nível de desconexão é muito grande. Por que a gente não vai direto para a conexão? Porque tem critérios que precisamos observar. Quem manda de verdade na gente é o inconsciente, né, Flávia? E aí, ele roda como programas, aí, Ju, na PNL, a gente sabe disso, né? E aqui estamos bem fundamentados com a Flavinha da Psicologia e a Ju do PNL. Estamos bem fundamentadas no sentido de mostrar, de entender que apenas por volta de 5%, não sei, é meio controverso esse percentual aí, por volta de 5% do que acontece com a gente é consciente. Os outros 95% é inconsciente. São só programas rodando e rodando e rodando.
Agora, quem entendeu esse poder de conexão, ele ganha o status de programador, de reprogramador, e vai lá no programa e adapta algumas coisinhas, coloca uns softwares, uns aplicativos, e acaba fazendo esse programa antigo, pesado, inconsciente, ser mais colaborativo nos nossos projetos, né? Na PNL, a gente fala também dos 3 cérebros, né? A teoria do cérebro triúnico, que quando a gente está nervoso, a gente está ansioso, estressado, a gente demonstra uma respiração ofegante. Então, o nosso cérebro mais antigo, o ancestral de todos os outros, é chamado de sistema réptil, né? O reptiliano, ele desperta para dar conta da tarefa de manter a nossa sobrevivência. Só que nesse estado aí, a gente tem os outros cérebros todos bloqueados. Eles não têm mais como ajudar. Então, as nossas decisões são péssimas nesse nível. Nossas decisões são assim, sabe, tipo cachorro que morde o dono porque comeu a comida dele, né? Aquela coisa que não dá para explicar, um animal que come o próprio filho porque está defendendo a feia. É uma coisa assim absurda. São decisões incompreensíveis. Por quê? Porque os seus cérebros mais sofisticados, né, que é o neocórtex, eles não recebem nutrição nesse momento e nem autorização para participar da decisão. Porque esse cérebro mais antigo é o mais forte, mas também é o mais burro. Só que ele precisou ser assim. Para manter a espécie humana sobre a Terra, ele precisou ser assim. Ele nunca pensa, ele só age, reativo. Se a emoção veio forte, ele age com o que ele tem, com o que ele sabe, que é destruir para ele sobreviver. Então, ele destrói tudo que aparece. Então, essas informações nos dão pista de que a gente deve se manter calmo a maior parte do tempo, até para não acordar esse cérebro reptiliano que nós temos, que está aí caladinho, mas só enquanto está tudo bem. Se as coisas aparecerem ameaçadoramente e essa casa não tem governo, ele vai se sentir dono do espaço. É comigo, deixa comigo. E aí vai lá e mata todo mundo. Né? É o caso das guerras, muitas vezes, irmãos matando irmãos. Mas isso tudo a presença traz reflexão para nós, que quando tem governo, quando você desenvolve ferramentas para você estar presente, a vida se torna mais leve e você reconhece tudo que é pesado e diz, isso aqui é mente, isso aqui é ego, eu não quero, que energia que eu quero no lugar? Aí tem que questionar. O que eu quero fazer com isso? Poxa, eu quero uma energia mais leve, uma vida mais plena. O que eu posso fazer agora? Vou respirar. Aquela história de respira, não pira? Quando eu respiro, eu me conecto, eu vou para a presença. Aí começa a vir informações que você não sabe de onde, porque tem acesso, estão lá disponível, mas precisava de um estado de espírito favorável para ser acessado. Então, começa a vir só coisas que colaboram para uma vida mais plena, né? Não deixa espaço nem para esses mecanismos fisiológicos, né, de cérebro reptiliano e outras partes nossas que estão adormecidas, né, que a gente está sobrevivendo sobre esse planeta há muitos anos e está tudo aí, ainda está instalado em nós esses programas. A gente vai usar mais um ou outro dependendo da nossa capacidade de autogoverno, essa capacidade de entender quem somos de verdade. Na medida em que nos autoconhecemos, a gente vai tendo uma vida muito mais plena, muito melhor guiada. Não é mundo de Poliana, muito pelo contrário, é a inteligência espiritual com espaço para atuar na sua vida. E essa inteligência que é a verdadeira inteligência. O resto é ego, o resto é confusão, é caos. Não dá para explicar uma pessoa que tem saúde, que tem salário bom, que tem uma boa moradia, que tem uma família maravilhosa, não dá para explicar que a pessoa continua infeliz. Mas acontece, né? Por quê? Ela deixou muita distância acontecer entre ela. Ela se abandonou, na verdade, no caminho, se perdeu. Saiu para passear na floresta e não voltou, né?
Então, a gente pode falar, Áurea, que a presença, ela tem o grande poder de trazer cura para a vida das pessoas, né? Cura em diferentes âmbitos. A gente pode falar dessa forma? Com certeza, Ju. Só que tem uma armadilha aí que a gente precisa estar atento para não cair nela. Para entender, às vezes a pessoa vai procurar como, vamos dizer assim, vou procurar a presença para me curar. Aí vira barganha, entendeu? Se eu for procurar, vamos dizer assim... Ela é uma consequência, na verdade. Consequência, exato. Porque se eu começar a agir com vontade de receber algo em troca, vira barganha. E isso não é espiritualidade. Eu preciso ter clareza de que eu tenho, sim, vamos dizer assim, um caminho melhor para seguir, e esse caminho é um caminho de liberdade, um caminho que eu me sinta leve, que eu me sinta amado incondicionalmente, né? Que eu não preciso de ser amado por outra pessoa para me continuar bem, eu não preciso estar com a minha saúde totalmente em dia para me sentir feliz e bem, porque tem muita coisa acontecendo que eu ainda não entendo, mas se eu confio nessa inteligência espiritual que está olhando para tudo, e que eu sou ela também, eu não sou separada dela, que eu confio nisso, e tenho familiaridade, intimidade com esse estado de ser, eu consigo conviver com qualquer outra coisa sem baixar a minha vibração, assim, sem mergulhar no caos, sem perder a esperança, sem me desesperar, que é a diferença de quem, por exemplo, a primeira notícia ruim, ela se desespera, quer fugir daquilo, eu não quero isso, eu não quero isso. Não, fica e olha, aprende com aquilo. Perceba que tem uma mensagem ali acontecendo. Tem um poema de Rumi que eu acho muito lindo, que ele fala que nós devemos ser como dono de hospedaria, que recebe todos os dias um cliente novo, um hóspede novo, e esses hóspedes poderiam ser nossas emoções, por exemplo. Cada dia vem um diferente e ele dá acomodações limpas, lençóis limpos, dá atenção, cuidado, da mesma forma que dá para todos. Mesmo que seja um cliente que ele não foi com a cara dele, um cliente que não tem os hábitos culturais, sociais, higiênicos dele, mas ele trata igual, recebe bem, não manda ele embora antes do dia, deixa que ele faça o que ele veio fazer e que ele vai embora só quando tiver completado a sua missão. Então, assim, a gente faria com os sentimentos desafiadores que chegam, as emoções desafiadoras, um luto, por exemplo, um medo, até sentimentos menos dignos, por exemplo, a inveja, né? Todos. E ele chega, e a gente não tem que esconder, põe embaixo do tapete, mas eu sou espiritualizada, eu não estou com raiva, eu não estou com inveja. Não. Vamos olhar para ele, está acontecendo. Isso está me dizendo o quê? O que ainda em mim se permite vibrar com esse tipo de sentimento? Então, se ele está manifestando, bem-vindo. Bem-vindo que você está aqui. Eu vou olhar para você, e você pertence à minha história, e fique aqui enquanto você tem uma missão, está me mostrando alguma coisa, pode ficar. Quando terminar o seu trabalho, aí fica à vontade para ir embora. E aí, então, com esse tipo de conversa, a gente vai deixando de ser hipócrita, né? Vai integrando. É a coragem de abraçar a nossa imperfeição. Mas essa coragem só vem quando a gente sabe que nós somos amados acima de tudo e não estamos no modo sobrevivência. Porque quando a gente está defendendo a sobrevivência, nós temos muito do que nos defender e aí arrumamos um monte de problemas. Por exemplo, a pessoa está falando com a gente está procurando tenso, onde é que ela está querendo me atacar, onde é que está querendo me prejudicar, né? Ou então, eu tenho que agir assim para que ela me admire, goste de mim, pense que eu sou demais, que sou bacana. Ou seja, é uma confusão tão grande
E a maneira mais fácil de sair disso tudo é apenas centrando naquilo que eu sou, né? O eu sou, e dizer para a mente, olha, não traga tantos seus problemas, porque isso não me convence mais. Eu não quero ouvir seus problemas. Eu sei que está tudo aí, mas eu não quero cuidar disso porque é muita coisa. E eu me sinto desobrigada de ter que dar conta disso tudo. Deixa, cria uma intimidade, um elo de ligação super forte e bem estabelecido com o espírito, que é a presença de verdade. Fica nessa vibe, não deixa ela baixar por nada. Olha aquilo que está precisando de atenção e entrega para o espírito. Olha, está acontecendo isso, eu não dou conta. Mas eu sei que eu sou você, você está em mim, eu estou em você, e a parte que eu não consigo, eu, enquanto mente, não consigo assimilar, eu sei que você vai resolver, e solta para o universo. Eu chamo isso de descansar no colo de Deus, sabe? Porque aquilo que eu não dou conta, eu preciso entregar para quem dá conta. E a parte mais complexa é que a gente continua com essa linguagem de eu e ele. Esse é um vício que a gente ainda vai demorar muito tempo para largar. Mas a gente pode... Eu digo para mim, uma forma que me fica leve, é dizer assim, quando eu digo eu estou dizendo enquanto um ser que está numa dimensão complexa, cheia de desafios, e o eu verdadeiro é que está observando tudo isso e rindo de mim aqui. Está rindo de mim aqui, passeando por essas adversidades todas. Mas eu vim aprender alguma coisa aqui. Então, eu sei que ele me ama e que vai entender que eu estou aqui parecendo criança nesses momentos que eu não dou conta, mas em que nenhum momento ele solta a minha mão. E a minha parte é não deixar a vibração baixar, porque se eu não estiver vibrando na vibração da gratidão, na vibração Do amor, do perdão, da porque o amor alegria. porque o amor é o contrário do medo, né? Onde tem amor, não tem medo. Uhum. Então, se eu tiver com essa vibe nesse nível, eu fico, alguns chamam de estado de graça. Então, eu fico vivendo sob o favor de Deus, sob a graça dele. E nesse lugar, nada pode me abater. Cuidar para manter esse estado de espírito é o segredo. Seria E isso o é vigiar e orar? É o vigiar e orar. Vigiar e Na orar. prática, é o vigiar e orar. Né? Não é pedir que isso venha para a gente, não. A gente já tem. Já O que tem. falta é vigiar por herança, antes do início dos tempos. Né? Só que a gente, no automatismo, não vai perceber quando é que a gente se perde nisso aí. Né? Por isso, a prática, o treino, para manter a mente no lugar dela, o que é diferente de controle, é o que acontece com quem consegue manter forte, manter-se calmo nas horas dos desafios, né? As emoções chegam, emoções destrutivas, às vezes convulsionadoras, e a gente não precisa embarcar nela, porque já tem um estilo de vida estabelecido, sempre olhando para manter em alta o alerta, o vigiar e orai, para que seja alcançado pela graça, ou seja, o acesso está aberto, não vai fechar meu acesso. A ansiedade fecha acesso, o medo fecha acesso, a desconfiança, a dúvida fecha acesso. Então, é uma coisa só. Eu decido manter minha vibração sempre alta. Isso, para mim, é suficiente para entender que eu estou num estado que a graça me alcança. Fora desse estado, eu fecho acesso. É uma forma que eu achei que funciona para mim. E como, Áurea? Como você chegou nisso? Como que isso chegou para a sua vida? Olha, por muitos anos eu achei que sabia disso, mas era mais conceitualmente, era mais racional. Com os desafios mais fortes que eu tive, eu precisei entender que tudo que eu sabia ainda não era capaz de me proteger, sabe?
E aí eu comecei a entender que, às vezes, aquilo que vem, parece que veio para te derrubar, pelo contrário, ele veio para te fortalecer, para mostrar que está na hora de você sair daquele nível e ir para o próximo. Você já ficou tempo demais naquele nível, está na hora de você dar um salto, ir para um nível acima, porque o nosso tempo aqui é curto e, às vezes, a gente se acomoda muito. Eu tive muito tempo acomodada, achei que estava muito bom. Eu trabalhei a vida toda no serviço público, né? Aí me considerava uma sortuda, porque antes de aposentar eu desenvolvi uma nova profissão, que era de coach e terapeuta. E eu presidia uma ONG que formava terapeutas comunitários. E eu achava que estava bem. Falei, poxa, só que tem uma coisa dentro que sempre te cobra, sabe? Vem uma coisa que diz assim, não, você está se enganando. Tem ainda um vazio aqui que te cobra. Você está esquecendo alguma coisa. Você está, sei lá, tem alguma coisa que vem de dentro e te lembra. Você tem que fazer mais. E, às vezes, a gente faz de desentendido, porque isso é desafiador e a zona de conforto é muito confortável. Uhum. Maneira de dizer, né? Porque não é tão confortante assim você estar no lugar e sendo cobrada na alma e você está negligenciando algo, né? Um certo vazio, uma certa frustração, e só você sabe quando coloca a cabeça no travesseiro. E aí você começa a dizer assim, pô, mas eu acho que eu sou uma fraude, porque eu não dou conta de fazer isso que eu tenho vontade de fazer. Começa a pôr em dúvida, né? Em xeque o teu desenvolvimento, o nível de conhecimento que você desenvolveu. E aí, onde é que vem, às vezes, o desafio para te mostrar que você ficou tempo demais naquele lugar, você precisa ir para o próximo nível. E foi assim comigo em alguns momentos. Eu desenvolvi mais algumas capacidades de entendimento. Em 2018, eu considero que foi o meu maior desafio, que foi quando eu fui diagnosticada com câncer em estágio avançado, né? Eu percebi que as pessoas tinham muito medo de lidar com o câncer. E eu, por incrível que pareça, tudo que eu já tinha feito me ajudou muito a entender que isso que veio para mim tinha um propósito. E em nenhum momento, por mais que o médico falou assim, olha, seu tratamento vai ser uma tentativa de prolongar seus dias, porque está muito avançado para a gente prometer cura. Em nenhum momento eu me abalei, em nenhum momento eu perdi a alegria, em nenhum momento eu me preocupei. E isso eu atribuo ao que eu já tinha desenvolvido antes. Eu falei, agora está na hora de eu testar em mim tudo que eu aprendi em prática, e que eu né? a prova dos 9, né? Eu falei, agora está na hora de eu saber se as minhas ferramentas realmente funcionam para aquela coisa do casa de ferreiro, espelho de pau, né? Vamos ver se vai realmente funcionar para mim como funciona para os outros. Porque ela pode funcionar para o outro, porque o outro tinha fé, tinha determinação, e eu queria testar a minha fé e a minha determinação com as mesmas ferramentas. Porque não é, eu resolvia problema, resolvia não, eu participava da solução de problemas de clientes, que para mim aquilo era fácil, mas eu estava de fora, né? Aí, quando eu entrei dentro do olho do furacão, eu falei, agora eu quero testar. E eu fui muito consciente, falei, eu vou me relacionar com esse sintoma, eu não vou fugir, eu não vou... Tinha uns grupos de pessoas que faziam grupo de WhatsApp, supostamente para dar força umas para as outras, e elas se intitulavam As Vencedoras. Eu tinha uma dificuldade de lidar com esse nome, porque me sugeria guerra, me sugeria... eu estava resistindo a um inimigo, e em nenhum momento, para mim, o sintoma soava como um inimigo, ele soava como um mensageiro. Eu estava mostrando coisas que até então eu não conseguia ver, né? E quando eu vi realmente, caiu a ficha que aquilo ali me deixou com o pé na cova, literalmente com o pé na cova, eu tive que decidir ou me submeter ao diagnóstico ou me relacionar com ele de uma forma leve. E foi o que eu fiz. Nesses 4 anos, esse
esse sintoma me revelou tanta coisa, e eu aprofundei tanto nas coisas que eu acreditava, eu passei de fato, vivenciá-las, não por crença, mas por experiência própria. O que me mantinha sempre em alta não era uma coisa pensada, eu vou me manter. Não, era um exercício diário de entrega. Soltei mesmo, falei assim, Senhor, eu estou aqui para ver o que isso quer dizer. Qual é a mensagem? Né? Porque na minha família ninguém teve. Por que eu fui escolhida? Eu não tinha convivência nenhuma, não tinha convivido com ninguém que já tinha tido um câncer, não sabia nada a respeito. E eu percebi que eu tinha preconceito contra o câncer, por isso eu não estudava nada, não lia nada. Preconceito por causa do medo. E quando eu decidi que eu ia me relacionar com ele de uma forma leve e de quem está numa postura de aprendizagem, sem fugas, sem mentiras, queria ver de verdade o que estava acontecendo, para que ele veio. Eu comecei a ter insights e aprofundamento de coisas que eu nunca imaginei ter. Nível de espiritualidade, eu tive muito aprofundamento. Sim, a segurança que as coisas vinham para mim era assim para cantar e sair bailando, sabe? A alegria, o preenchimento que vinha, sabe? Aí ninguém me entendia. Eu falei, olha, mas como é que pode? Você recebe um diagnóstico desse e fica feliz? Eu falei, não é que eu fico feliz, é que eu nunca tive uma oportunidade tão grande de aprender tanto, porque é uma coisa tão ameaçadora que poderia ser considerada assim o bicho-papão, e eu colocar a mão no rosto e fugir. Mas não, eu quero olhar para ele. Eu quero olhar, eu quero aprender, eu quero sentir. O tempo de vida que eu tiver, não importa se é 1 ano, se é 2, se é um dia, eu quero viver plenamente. Não é para dizer, vou aproveitar os últimos dias. Não, eu quero aproveitar a experiência. Então, isso me deu vamos dizer assim, um estágio. Então, quando a gente tem uma oportunidade dessa, não é todo dia que tem. Então, tem que aproveitar ao máximo e dizer assim, eu quero uma vida plena, sem mentiras, sem artimanhas do ego, sem deixar o ego ficar me engrupando, como os jovens dizem. Meu contato agora é verdadeiro, sabe? Meu contato comigo mesmo é verdadeiro. Então, por mais que eu tentava fazer isso no nível de responsabilidade antes, não era tão profundo como é agora, sabe? Por mais que eu tinha um compromisso com as pessoas de levar o meu melhor, ou seja, levar para elas, dar para as pessoas com as quais eu convivia, da água que eu bebia, ou seja, aquilo que me servia. Só que a minha água ainda não era tão burilada assim, né? Essa é a diferença, você não pode dar o que não tem. Então, Ju, eu lembro, por exemplo, a gente trabalhou, você viu que eu tenho realmente um perfil de me entregar profundamente, mas ainda era ainda era um nível muito aquém do nível que eu alcancei hoje depois desse sintoma. Então, eu sou muito grata a esse sintoma, eu não tenho medo dele, meus médicos não dizem que eu estou curada, e eu não estou preocupada com isso, sabe? Não estou. Eles dizem que eu estou em tratamento, eterno, sabe? Uhum. Eu não acredito nisso, mas também não levo isso como condição. Eu entreguei, não me pertence, então eu acho que quem está cuidando disso sabe lidar com isso muito melhor que eu. O que eu tenho Com que fazer certeza. é viver um dia de cada vez, 1 minuto de cada vez, dentro do meu melhor. Isso é presença. Isso é o poder do agora, sabe? Eu vou fazer o pouco que eu der conta, mas vou fazer genuíno, de alma, plenamente, em qualquer setor, onde eu for. Então, você pode me chamar para qualquer lugar, eu não vou ficar cheia de dedos. Eu vou estar com a minha verdade, por mais que a minha verdade seja só aquilo que eu alcanço, mas ela vai ser genuína, sabe? Ela não está ali procurando formas de agradar, nem de criar admiração, não. É o que é e eu aceito o que é, sabe? Abraçando minhas imperfeições, mas sabendo que sou amada e que sou suficiente como eu sou, com tudo que eu ainda não tenho de condição de agradar as pessoas, ou sei lá. Enfim, eu quero alimentar esse nível de paz de espírito, que, aliás, o significado de paz
na sua essência, é ter feito o dever de casa. Então, é justiça. O significado de paz é justiça. Quem não fez o dever de casa não tem direito à paz. A consciência fica... Por quê? Porque não foi suficientemente dedicado a se olhar, se amar e dizer assim, você tem valor. E você pode ser exemplo para as pessoas que ainda não se conhecem, não sabem o quanto são amadas, e amadas pelo o Criador, pelo aquele que nos mandou aqui para alguma coisa, para algum propósito. E esse propósito, para mim, o propósito essencial, é ser aquilo que viemos para ser, expressar aquilo que viemos para expressar. E isso nos faz realizados, isso nos faz mais leves, alegres, sem muitas pendências para resolver e fluindo, né? Desde que esteja no agora, um dia de cada vez. Amanhã não me pertence. Ontem já foi, eu não tenho mais o que fazer com ontem. Então, o que eu estou vivendo hoje já pode ser fruto do que eu fiz para trás, é o que pode, estou colhendo alguns frutos, ótimo, se for bom, ótimo, se forem frutos bons, ótimo, se não for, eu vou olhar para eles com respeito e gratidão e dizer o que eu posso aprender com isso. Mas é um nível de profundidade que a gente vai alcançando cada vez mais na medida que vai fluindo na jornada, né? Então, eu diria para quem realmente se decidiu a ser leve e viver plenamente, é que viva no agora e descubra como é que faz isso. Se não sabe fazer sozinho, procure andar com pessoas que já fazem, porque a ambiência é muito importante. Andar com pessoas que já sabem ser leves é muito importante. Você ensina só com o exemplo. O exemplo arrasta. Não precisa ficar saindo por aí falando para todo mundo que tem que mudar. Não. Onde você anda, você irradia isso. Você irradia presença, irradia verdade, simplicidade, naturalidade. Isso só pode acontecer com quem não está agarrado nas preocupações do futuro e nem culpado pelo que não foi tão bom no passado. Tá vendo quando eu comecei o podcast falando que ela era iluminada? Tá aí. Áurea, tem uma frase bíblica que, enquanto você estava contando a sua história, me lembrou muito. Lá no livro de Jó, na história de Jó. Jó passa por todo aquele deserto, né? Toda aquela história dele, aquela saga. E no final ele fala, Deus, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Isso! Acho que é um Resume a pouco Áurea, disso. perfeito. Perfeito. E, Ju, só me permita, iluminada, não. Eu agradeço a sua generosidade, mas eu não acredito que ninguém é iluminado totalmente. É só Jesus mesmo. Sim, sim. Mas todos nós somos iluminados várias vezes por dia, Sim, em sim, sim. momentos específicos, só que a gente não pode se agarrar a isso e, às vezes, até se culpar, porque em determinado momento você não foi iluminado. Não, você só estava distraído. Olha para isso e segue, né? Mas é assim, é como se fosse assim, a cabeça de um alfinete. Você está lá, escorrega, volta de novo. É um espaço pequenininho. A consciência da presença é um espaço pequeno, mas você sabe voltar para lá. Toda vez que escorregar, você sabe o caminho. E é isso que é importante, ter consciência que você sabe o caminho, né? Perfeito. E esse caminho é respirar. Respirar já é uma boa dica. Respiro e sinto o que vem de dentro, que me preenche, já trazendo uma paz e vamos dizer assim, um campo de informação novo para onde eu vou dirigir os próximos passos e colocar as coisas em perspectivas sem culpa. Áurea, muito obrigada por ter compartilhado sua história com a gente, toda essa experiência. A gente vai deixar para os nossos ouvintes e seguidores, quem ouve a gente no Spotify, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o @, para o seu Instagram, os meios que as pessoas podem te encontrar. E eu vi no seu Instagram que você está, em breve, lançando um e-book. Parece que não é o segundo, não é isso? Você vai lançar em breve o segundo e-book. Fala um pouquinho dele para a gente, o que é, qual é a proposta e como as pessoas podem fazer para ter acesso. Sim, o título dele é Naufrágios Emocionais,
o ambiente é um ambiente de naufrágio emocional, onde a pessoa pode dar melhores respostas às suas emoções, né? Não afundar. Se está tudo em volta parece estar desmoronando, você não precisa afundar junto. Se você tem ferramentas, tem base, sabe quem você é, você não vai afundar junto. Você sente o baque, mas não cai, né? Então, essa ideia é que o e-book traz formas, tem práticas, tem ferramentas para a pessoa se lançar nesse caminho, já dá um bom começo para a pessoa se manter fortalecida, sabendo que ela tem recursos, ela não precisa afundar junto com os naufrágios, porque ela tem recursos, e acessar esses recursos que é a grande sacada. Saber como acessar a esses recursos é que é a grande sacada. Ou seja, é como se uma pessoa falasse assim, você me deve, você está com um problema porque você me deve um dinheiro. Quanto? 100 milhões. Tá, se eu tenho 100 milhões, não é problema, eu vou lá e pago. Agora, se a outra falar, eu só tenho 100 reais, ela está com um problema. Essa está com problema. E como é que ela vai pagar 100 milhões com 100 reais? Então, é a ideia. Se eu tenho recursos, não tem problema. Vou lá e resolvo, né? Então, é esse tipo de liberdade que a gente propõe nesse e-book, né? Apesar de ser uma ilustração metafórica, mas é o acesso. O que faz a diferença é o seu nível de acesso. Quanto de acesso você tem a você mesmo, a seu verdadeiro poder, né? A diferença está aí. E ele é gratuito, não é isso? Sim, é gratuito. Eu vou disponibilizar lá no meu Instagram para todos os que me seguem lá. E para quem as pessoas quiserem compartilhar também, eu vou mandando para todo mundo. Quem quiser, tem acesso lá. Certo, que bom. Vai sair quando, Áurea? Eu ainda não estou com data marcada, porque eu estou com várias campanhas aí em andamento, e ele está em revisão, e eu não tenho ainda a data, mas eu vou colocar em breve lá no Instagram a data quando ele for liberado. Ótimo. Tá, mas vai lembrar eu já mandei que meu nome é a lá. segunda edição, né? Falta, mas já tem a primeira. Sim, tem a primeira. Eu já li, é maravilhoso. Inclusive, quando eu vi que a Áurea ia lançar o segundo volume, eu já mandei mensagem para ela, falando para ela me colocar que eu quero o segundo volume, porque eu li o primeiro há um tempo atrás e é muito bom. E é muito bonito, né? Visualmente falando. A arte ficou muito bonita. Foi feito com muito carinho. E eu quero acrescentar agora, já dentro desse meu novo ciclo, esse novo, vamos dizer assim, salto de qualidade que eu dei na minha vida, eu já vou trazer mais coisas para que as pessoas possam ter mais recursos disponíveis, né? Não ter que ficar se perdendo em emoções perfeitamente administráveis. Ótimo. E é isso, né, Flavinha? Vamos encerrando por hoje. Isso, Ju, vamos por hoje. Muito obrigada por ter me Áurea. apresentado a Áurea, Juliana. Obrigada por ter me proporcionado esse encontro que é com ela, mas que também é comigo, porque eu acho que todos esses assuntos que envolvem inteligência espiritual, espiritualidade, presença, me tocam muito, eu gosto muito. Então, um prazer enorme, Áurea, ter dividido esse tempo com você. Obrigada, Ju, pelo presente, ter me apresentado essa presença. Eu é que agradeço, Flávia. Eu realmente admiro o trabalho de vocês, amo a Ju de paixão. Eu e a Ju temos uma história, né, Ju? Uhum. E conhecer a Flávia agora foi um prazer enorme. Espero que mais para frente a gente alinhe mais coisas aí, tá bom? E quando tiver constelação, me avisa, Áurea. Áurea, quando tiver constelação, me avisa, viu? E se a Flavinha estiver aqui também, né, Flavinha? Sim, eu estou atendendo agora só com a mentoria, né? Dando mentoria para as consteladoras que querem performar. Mas a pandemia já está chegando ao fim, a gente vai poder se encontrar. Ótimo. Então tá bom, meninas. Obrigada pelos aprendizados e até uma próxima. Beijão, Áurea. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo.